TJ Pernambuco determinou a suspensão de todos os processos que falam sobre revisional do PASEP. A questão é, será que isso é uma oportunidade ou vai ser mais um baita desafio para quem milita nessa área de revisões do SAL do PASEP? Olá, meu nome é Edilson Aguiais, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui eu compartilho estratégias e conhecimentos essenciais para você que é administrador, contador, economista e deseja se especializar na área da perícia. Nesse canal eu abordo conteúdos práticos e direto ao ponto para você se desenvolver e ter habilidades que te permitam atuar como perito em processos judiciais e extrajudiciais. Toda segunda-feira, às 17h07, tem uma aula ao vivo, onde eu resolvo um caso prático e tiro as dúvidas ao vivo com os alunos. É uma oportunidade única de você aprender de forma aplicada e interativa. E toda quinta-feira, às 15 horas, eu publico um vídeo curto e objetivo, focado em um tema específico e relacionado à perícia, para que você continue aprofundando seus conhecimentos de forma constante. Se você quer participar dessas aulas exclusivas ao vivo, o link para você inscrever está aqui embaixo da descrição desse vídeo. E para eu saber que o tema da perícia é algo que te interessa e que você quer aprender mais, comenta aqui embaixo, PASEP. Assim eu saberei se esse é um assunto que eu tenho que explicar mais vezes nos próximos vídeos para você. Agora, vamos para a tela do meu computador, onde eu vou te mostrar na prática como que ficou essa questão, e eu quero te mostrar exatamente como que você vai fazer para aplicar isso na sua carreira agora como assistente técnico extrajudicial ou como perito na área de cálculos do PASEP. Vamos lá. A notícia é o Tribunal de Justiça de Pernambuco resolveu suspender todos os processos que versem sobre PASEP. Então, tirei os dados aqui do processo, por óbvio, né? Para você entender que é um processo real, um caso real, mas eu precisava tirar os dados, porque senão o YouTube bloqueia o vídeo. Estava aqui na 15ª Vara Cível da capital e a decisão que foi dada é o seguinte, olha, como a primeira vice-presidência do Tribunal de Justiça de Pernambuco, na data de 2 de agosto de 2024, proferiu um acórdão que ele, considerando que haviam diversos recursos especiais que discutiam a mesma coisa, ou seja, o Tribunal de Justiça do Pernambuco, em diversos momentos, foi instado a decidir uma determinada questão e estavam tendo julgamentos divergentes, entendimentos divergentes de acordo com as câmaras. E o que? Para resolver essa situação, nada melhor do que afetar esse processo aos ritos repetitivos e mandar para o STJ decidir essa determinada questão. Então, a questão que vai ser decidida lá pelo STJ é a aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor e, mais do que isso, a atribuição do ônus das provas, o ônus da prova, nos casos envolvendo saques indevidos ou desfaques da conta do PASEP. Não sei se você está por dentro dessa discussão como um todo, mas existe uma demanda gigantesca por profissionais, administradores, contadores, economistas e também advogados para ajuizar essas ações de revisão dos saldos do PASEP. O Banco do Brasil deveria ter aplicado alguns indicadores de correção monetária, aplicou de modo diverso, ou adotou uma regra que, na interpretação do Banco do Brasil, seria mais vantajosa para ele. E, consequentemente, isso acabou lesando diversos servidores públicos que entraram no serviço público antes de 1988, antes da promulgação da Constituição. Então, qualquer servidor público que tenha entrado no serviço público antes de 4 de outubro de 1988, ele tem o direito a ver se o Banco do Brasil calculou corretamente o valor que ele tinha para receber enquanto cotas do PASEP. A discussão é longa, mas rapidinho aqui para você entender, é o seguinte, olha, antes de 1988, uma parte das receitas do órgão que a pessoa estivesse como funcionário, ela receberia como uma forma de fazer patrimônio para o servidor público. Por isso chama PASEP, Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público. Então, o objetivo era, uma parte das receitas do órgão que essa pessoa estava vinculada, iria para o servidor, como forma de criar um patrimônio dele. Mais ou menos o que acontece com o FGTS. Lembra que o FGTS foi criado para gerar esse patrimônio para o servidor do setor privado? A ideia era mais ou menos a mesma. Só que em 1988, as receitas tributárias da União tiveram uma outra definição constitucional. Logo, ela não poderia servir mais para isso. Por isso que só é válido para quem entrou
antes da Constituição de 88, antes de entrar em vigor essa Constituição de 1988. Então, esses servidores, estou falando de policiais militares, estou falando de bombeiros militares, estou falando de professores, eu estou falando de tanto servidor do poder público federal, estadual, municipal, eles tinham esse direito e, consequentemente, o dinheiro ficava depositado no Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil foi o responsável por administrar esse dinheiro. Só que, infelizmente, a gente tem diversas notícias aí na internet de desfalques, de saques indevidos, de momentos em que a lei não autorizava que se fizesse o saque e o Banco do Brasil informa que fez o saque. Em situações em que os próprios... E aí, se você pesquisar na internet, você vai encontrar em que próprios servidores do Banco do Brasil fizeram movimentações indevidas nas contas dos trabalhadores e, por conta disso, surgiu-se uma grande demanda para advogados ajuizarem a ação e para administradores, contadores e economistas fazerem os cálculos dessas ações do PASEP. Agora, existe uma discussão muito grande sobre quem é o responsável por gerar a prova. O Código de Processo Civil, no artigo 473, ele fala que quem alega tem que provar. A regra básica é essa. Se você falou uma determinada coisa, igualzinho funcionava lá na casa da sua mãe. Quando você falava que o seu irmão tinha te empurrado, você tinha que provar que o seu irmão tinha te empurrado. A regra básica é essa. Quem alega tem que provar. Exceto quando eu tiver uma parte que é hipossuficiente. Uma parte, quando é um consumidor hipossuficiente, aí é o fornecedor que tem que provar que estava certo, não o consumidor provar que o fornecedor estava errado. Então, a discussão agora no TJ Pernambuco é exatamente essa. Mas peraí, o Banco do Brasil, ele estava como fornecedor ou ele estava apenas como um depositário? Porque se ele tivesse como fornecedor, ou seja, se for aplicar o Código de Defesa do Consumidor nesse tipo de ação, o Banco do Brasil é o responsável pela prova, ou seja, ele tem que provar que fez certo. Se não, é o consumidor que tem que provar que fez errado. Mas aí gera uma dificuldade muito grande, porque quem tem a documentação é o Banco do Brasil. Ele pode dificultar o acesso da população a essa documentação e simplesmente é aquela história, né? Se você não consegue provar que ele estava errado, você não leva nada, mas ele é a única pessoa que tem um documento que pode provar que ele estava errado. Então, isso vai gerar um pano para manga que você não tem noção. Fato é que, para não resolver essa situação, no âmbito do TJ Pernambuco, eles aplicaram, né, esse remédio legal, esse remédio processual, de, olha, já que tem uma controvérsia que está sendo igual para vários processos, ou seja, são demandas repetitivas, vamos levar para o STJ, porque o STJ decide isso e aplica para o país como um todo. E, consequentemente, essa é uma questão que foi afetada. Então, o objetivo desse vídeo é mostrar para você essa decisão, exatamente no sentido de que, a partir de agora, né, a partir do dia 2 de agosto de 2024, no âmbito do TJ Pernambuco, todos os processos que versem acerca de revisão de ações do PASEP passam a estar suspensos. Por quê? Porque reúne-se esses processos, manda para o STJ e o STJ vai decidir o quê? A aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor e a atribuição do ônus da prova nos casos envolvendo saques indevidos ou desfalques na conta do PASEP. Por quê? Porque se for aplicar o Código de Defesa do Consumidor, vai aplicar a regra de inversão prevista no artigo 6º, inciso 8 do Código de Defesa do Consumidor, ou se não se aplicar a lei consumerista, ou seja, se for o civil, a pessoa normal que tiver que provar que o Banco do Brasil estava errado, aí vai valer a regra do artigo 373, inciso 1 e 2, parágrafo 1º e 2º do Código de Processo Civil. Então, na prática, o que isso significa? Todos os processos no TJ Pernambuco estão suspensos. Todos os processos que versem sobre esse assunto no TJ Pernambuco estão suspensos. Edilson, quer dizer que peritos judiciais parou tudo. Por quê? Porque estão suspensos todos os processos. Se você atua também como assistente técnico, você tem uma baita oportunidade, porque agora você tem mais tempo. Se você é um advogado, você tem uma baita oportunidade, porque agora você tem mais tempo de contar para mais pessoas dessa tese, que já foi julgada no tema 1150 do STJ. Você tem uma baita oportunidade para buscar mais clientes para, quando o processo voltar a correr, quando vier essa resposta do STJ e o processo voltar a correr, duas coisas vão acontecer. Primeiro, você vai ter um tempo para adequar, de acordo com o que o STJ tiver determinado, e mais do que isso, você conseguiu tempo aí para que você possa mostrar para os titulares das contas ou os familiares dos titulares dessas contas, né, dos servidores públicos, que às vezes, o
que aconteceu? A pessoa também pode ter falecido, tá? E aí, Edilson? Olha, essa pessoa faleceu e isso era um direito dela, os sucessores dela que irão demandar em juízo contra o Banco do Brasil. Competência da Justiça Estadual, básico isso, né? E o que a gente vai fazer? Aí sim, você advogado tem mais tempo para buscar clientes e você que está atuando como assistente técnico também tem mais tempo para buscar clientes, apresentar os cálculos e ajuizar a ação. O segredo é já ajuiza a ação e espera a decisão do STJ nessa nova suspensão que aconteceu aí no TJ Pernambuco. Para falar para você com o coração aberto, eu vejo como uma oportunidade para o assistente técnico, mas eu não sei se solicitar essa resposta do STJ é uma coisa boa. Por quê? Porque a gente já viu a situação do FGTS aí, né? A situação do FGTS estava tudo certo, todo mundo, qualquer pessoa que pegasse um processo do FGTS e entendesse um pouquinho de lei, ele sabia que o processo do FGTS estava errado. Ele sabia que havia uma violação constitucional ao direito de propriedade. Por quê? Porque a inflação estava comendo o dinheiro das pessoas do FGTS. Mas isso foi levado para o STF, e o STF, como órgão político que ele é, não é um órgão jurídico, entendeu? Um jurídico técnico, ele é um órgão político, e como órgão político que ele é, ele simplesmente falou, verdade, verdade. Isso que aconteceu tá errado. Só que a gente vai corrigir só da agora pra frente. Todo mundo que perdeu pra trás, perdeu. Mas Edilson não pode fazer isso? Pode, tanto que o STF fez e é o que está em vigor hoje. Todas as ações do FGTS simplesmente perderam o seu objeto, né? No momento que o STF falou, beleza, vocês estão certos, mas a gente só vai colocar essa regra a partir de agora. E aí todo mundo ficou a ver navios. A minha preocupação quanto às ações do PASEP com essa suspensão é a gente conseguir negociar alguma coisa aí nesses andares superiores aí, que a gente nem sabe o que acontece. Mas saiba que até voltar essa resposta lá do STJ, você, administrador, contador e economista, que já sabe fazer isso, você tem uma baita oportunidade para atuar como assistente técnico fazendo os cálculos. E você que é advogado, tem uma baita oportunidade para mostrar para os titulares ou sucessores desses titulares, que eram servidores públicos antes de 1988, que eles têm um direito e que o direito não socorre os que dormem. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas. E se você quiser participar da nossa próxima aula ao vivo, aqui na descrição do vídeo tem um local para você fazer a sua inscrição também. Espero te ver na próxima aula. Um grande abraço e até breve.